Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre quais ações poderiam substituir a EDP Brasil, de certa forma, né, fazer essa substituição. É claro que não vai ser a mesma coisa, mas algumas empresas se assemelham ou você pode diversificar isso entre mais de uma empresa para ter propostas parecidas com a mesma da EDP Brasil. Mas antes disso, vou te convidar a se inscrever em nosso canal. A gente está faltando apenas 11 inscritos para chegar a 400 inscritos. E sem falar que a gente fala a respeito de uma rotina de investimentos aqui que talvez possa lhe ajudar com algumas dicas, embora não seja nenhuma recomendação. Você pode ver também aqui comentários de colegas aqui que vez ou outra comentam alguma coisa das suas experiências. Mas bora lá. Primeira coisa, a gente sabe que a EDP Brasil, né, já teve a sua OPA aprovada no leilão também, foi vendida. Ela vai sair do mercado, uma empresa que ultimamente veio com um dividendo, digamos assim, que baixo, né, abaixo dos 6%. Teve uma valorização muito boa nesses últimos dias, justamente por conta da OPA, mas, enfim, é uma empresa que vai sair do mercado. Lembrando que você ainda pode fazer, ainda pode vender as suas ações, né? Acredito que hoje houve a liquidação, mas eu não sei se ainda está sendo negociada na bolsa. Mas se você não vendeu no leilão e deseja vender, talvez ainda consiga vender pelo home broker. Mas enfim, é uma lástima que essa empresa vá sair da bolsa, mas a gente sempre pode, né, tentar arrumar um novo jeito. Caso já tenha ocorrido a liquidação das suas vendas por conta do leilão e você deseja fazer um aporte, né, com esse valor que você recebeu em algo parecido com o que você já tinha antes, bom, aqui eu vou apresentar a vocês uma tabela com uma quantidade razoável de ações, ok? Aqui nessa primeira fileira à esquerda, a gente tem o nome das ações, temos os códigos e aqui o mais importante, a gente tem exatamente como a empresa trabalha, que é o serviço que ela presta, né? Bom, vamos procurar aqui a EDP Brasil e a gente vai ver que a EDP Brasil é uma empresa que trabalha com geração de energia, ok? Faz a transmissão, ela também distribui e mais do que isso, ela ainda comercializa. Então é uma empresa que, digamos assim, para o mercado de energia elétrica aqui no Brasil, é uma empresa que faz basicamente tudo que seja necessário para uma empresa crescer. Ela mesma faz a geração dela, não precisa estar comprando de outras empresas que fazem essa geração, né? Porque acabaria saindo um pouco mais caro para ela, justamente pelo valor que teria que adquirir. A transmissão, que talvez seja uma das coisas mais importantes e talvez uma das coisas que mais gere dinheiro, né? Nesse ramo aí da energia elétrica, porque gerar por gerar, a gente sabe que muita empresa faz isso e às vezes acaba gerando bastante energia, mas a transmissão talvez seja a coisa mais difícil, porque em geral vai ter que andar muitos quilômetros dentro de um estado, às vezes furar outros estados, né, adentro, e a transmissão acaba sendo uma das coisas mais difíceis de se fazer. Em contrapartida, né, uma das coisas que mais gera dinheiro para essas empresas. Mas se a gente olha direitinho, muitas empresas, como por exemplo a CEMIG, a Copel, a Eletrobras, digamos que seja a maior nesse ramo aí. Também temos a Energisa, entre várias outras empresas. Tem uma empresa, inclusive, a Neo Energia, que é uma empresa até que se usa aqui no estado que eu moro. A Energisa que vem crescendo bastante, tá? Pegou as concessões de outra empresa que tinha aqui. Então, assim, nesse ramo que a EDP Brasil atua, que é a geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização, existem muitas empresas. E qual que é o problema de tudo isso? É que a EDP Brasil, de fato, era uma empresa muito boa fazendo esses 4 serviços. E o que acaba acontecendo é que, por mais que tenhamos muitas opções aí no mercado, né, como a gente já viu, fazendo o mesmo serviço da EDP Brasil, às vezes, pelo menos no meu ponto de vista, acaba não fazendo tão bem quanto a EDP Brasil fazia, pelo menos no quesito de receber os lucros, né? Digamos assim, gerar dinheiro para a própria empresa, a EDP Brasil.
No meu ponto de vista, se eu estivesse querendo realocar o dinheiro que foi obtido, né, nessas vendas aí após o leilão, tudo obtido com a EDP Brasil, eu talvez iria apostar, se eu quisesse pegar uma empresa que prestasse o mesmo serviço da EDP, eu talvez fosse apostar na Eletrobras, tá? Principalmente por ser uma empresa muito grande, uma empresa daquelas que eu já falei no vídeo anterior, que tem tudo para gerar bastante dividendos aos acionistas, né? Uma empresa agora que está desgarrada do governo, não por conta desse ou qualquer outro governo, mas só pelo fato da desgarrada ao Estado, isso acaba trazendo também pontos positivos para a empresa, e dado todo o seu tamanho, pelo menos aqui no Brasil, né? Mas eu não queria fazer isso. Eu não iria aportar numa empresa que faz a mesma coisa que a EDP Brasil fazia. Eu iria tentar pegar empresas que, ainda que no ramo de energia elétrica, tenham segmentos distintos e juntando as duas, né, ou três ou até mais, desse todos os quatro segmentos que a EDP Brasil atuava aqui no Brasil. E uma delas, né, eu não poderia deixar de falar, que no meu ponto de vista é, sem dúvida, uma das melhores empresas aí, ainda que com patrimônio líquido, né, pequeno comparado às grandes empresas aqui do mercado, mas é uma empresa que, pelo menos até então, eu estou sempre aportando, que é a Taesa, e é uma empresa que foca apenas na transmissão da energia elétrica. Como eu já falei, isso daqui é, se a empresa faz um bom serviço, como a Taesa faz, né, que pega contratos de longos anos, né, um prazo bastante longo, é uma empresa que acaba tendo bastante lucro e só faz crescer. Por quê? Pelo menos a transmissão gera bastante dinheiro, a empresa pega um contrato longo, então acaba tendo lucro por bastante tempo. Se falar que é uma empresa aí que já está se consolidando no mercado, distribui ótimos dividendos, talvez esse seja o ponto crucial para mim, e sem falar, né, que é uma empresa que está totalmente focada em apenas um segmento, que é o segmento de transmissão. Para também compor essa lacuna que ficaria na carteira da IDP Brasil, eu iria adicionar uma outra empresa agora. E aí, talvez, se você fosse olhar só para essa tabelinha aqui e querer procurar os serviços que cada empresa oferece, talvez, se você apostasse na Light, né, você fecharia todo o ciclo da EDP. Você teria transmissão com a Taesa e com a Light você teria geração, distribuição e comercialização. Mas, né, a gente não pode fazer só isso, a gente tem que olhar a fundo certas empresas. Quando você olha para a Light, por exemplo, você tem esse EV/EBITDA aqui negativo, você tem também um ROI extremamente negativo, né? Alto em valores absolutos, mais negativo, o PVP abaixo do 1, mas como eu já falei, né? Às vezes você só analisa o PVP isoladamente quando todos os outros fatores, né? Quando todos os outros fundamentos da empresa estão em dia, estão ok, aí sim você usa o PVP para saber se naquele momento vai ser interessante você baixar o seu preço médio, né? E para terminar de piorar tudo, a empresa aqui não vem pagando dividendos, né? Nos últimos 12 meses distribuiu R$ 0. Então, para mim, não tem interesse nenhum. No entanto, vou fugir um pouco dessa parte da distribuição e uma empresa que eu colocaria, né, para juntar com a Taesa seria a Engie. Já é uma empresa aí também consolidada no mercado, bastante conhecida. Ela trabalha na geração e comercialização de energia e traria um fôlego novo para a carteira, que era uma empresa que estaria trabalhando com transporte de gás natural. Uma das poucas empresas aí no mercado que fazem isso, se você perceber, né? Você tem a Eneva, que ela faz a produção de gás natural, mas é muito difícil você encontrar também uma empresa que faça o transporte de gás natural. Sem falar que a Engie está com dividendo, assim, digamos que não dos melhores, mas 7,41%. Está inclusive melhor do que o da EDP Brasil. Quando você unisse esses 7%, né, 7,4%, com esses quase 11% aqui da ESA, você teria aproximadamente ali uns 18%, ok? Juntando as duas. Aí na média ficaria cerca de 9%, digamos assim, que você
estaria lucrando, né? O que já é bastante interessante, né? Daria um dividendo acima do que a EDP Brasil estava pagando em remuneração aos acionistas. Os indicadores da empresa também são bons, o EV/EBITDA positivo, certo, né? Um ROI de 31%, o que já melhora. Talvez o PVP que não seja o mais interessante, né? Porque está com um PVP de quase 4, ou seja, valor de mercado quase 4 vezes maior do que o valor patrimonial, né? O que de fato a empresa estaria valendo. Eu daria uma segurada para ver os resultados da empresa agora, pelo menos para o segundo trimestre, para ver se de fato estão de acordo com esse PVP todo, né? E para ver se em algum momento o valor patrimonial da empresa iria se igualar, né? Subir, pelo menos para esse ano, esse PVP baixar aí para casa dos 3,2 ou algo do tipo, aí já seria interessante. Pois bem, coisas que eu faria seria incluir a Taesa e a Engie para compor a lacuna que seria da EDP Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo. Aqui nos comentários o que é que você acha dessa troca, nessa permuta da EDP Brasil, colocando Engie e Taesa no lugar da EDP Brasil. Então é isso, um abraço, até mais, tamo junto.